Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês um resumo do dia de hoje utilizando as ferramentas da TBZone no gráfico do mini índice, certo? Como de costume, aqui na minha tela eu tenho o time frame de 1 minuto, mais à esquerda, no centro de 2 minutos e mais à direita o de 5 minutos. E eu vou ampliar cada gráfico para mostrar as oportunidades que teve em cada um. Vamos lá? Bom, esse é o gráfico de 1 minuto, certo? Primeiro, nós tivemos a primeira oportunidade do dia pelo indicador TBZone neste candle amarelo aqui, certo? Que teve a sua entrada ativada, pois o próximo candle rompeu a sua mínima e o preço foi sem nenhuma dificuldade a mais de 130 pontos. Ou seja, te dava para ter realizado parcialmente sua posição ou então alvo principal em 100 pontos. Foi uma ótima primeira oportunidade para fazer uma gordura para o restante do dia. Depois tivemos mais uma oportunidade de venda pelo indicador, que também foi ativada e essa andou 85 pontos a nosso favor. Só que nós tínhamos aqui uma LTA do FAT antes, então foi atingido o seu alvo técnico, beleza? Caso você não tenha saído desse alvo técnico, a operação depois te deu um loss aí acima do candle em torno de 150 pontos. Depois, pessoal, o dia foi se desenvolvendo e percebam que ele estava em um caixote aqui, certo? Bem lateral e bem difícil de operar. Então, o mais sensato era esperar ele romper uma linha do FAT para aí sim decidirmos qual posição, qual lado vamos escolher. E foi isso que aconteceu neste momento aqui. Ele rompeu com um candle de força, um suporte do FAT, linha laranja suporte, rompeu com candle de força, entramos vendidos, pessoal. E quem aproveitou essa oportunidade, e tivemos vários assinantes que aproveitaram, aqui caiu mais de 800 pontos em linha reta, uma baita oportunidade também para iniciar o dia, ou até mesmo encerrá-la, né? Depois disso, tivemos mais uma oportunidade de venda pelo indicador TBZone, que no amarelo venda, ativou a operação e o preço também sem nenhuma dificuldade caiu mais de 500 pontos. Então percebam, pessoal, nós tivemos 4 oportunidades até então, 3 pelo indicador e uma de rompimento. E obtivemos 4 gains e apenas um stop caso você não tenha saído no seu alvo ali da LTA, certo? Então já dá para encerrar o dia muito bem e aqui era antes do meio-dia, ou seja, pela manhã a pessoa, o trader já conseguiu realizar muitos lucros no mercado utilizando as ferramentas da TBZone, certo? E aqui, é claro, o mercado estava em clara tendência de baixa, pessoal. Era só esperarmos uma oportunidade de venda para entrar a favor dessa tendência. E foi o que fizemos aqui novamente ao ele perder esse suporte do FAT. Ele perde com um candle de força, rompendo esse suporte, e depois ele nos dá um pullback nesta região aqui, dando a oportunidade de entrarmos vendido. Após pegar a operação de venda, o preço caiu mais de 800 pontos também. Movimentos bem expressivos que dá para ter ganhado muito dinheiro hoje, pessoal. Depois uma entrada do indicador que não foi ativada. E aqui em cima tivemos uma entrada de compra. Mas essa entrada de compra vamos comentar sobre ela depois, certo? Depois uma entrada de venda novamente. E essa tivemos um stop em torno de 115 pontos, certo? Stop padrão. Vida que segue, tudo certo. Estamos bem positivos no dia. Depois, uma entrada de compra do indicador, que no laranja compra, stop aqui abaixo do suporte do FAT, e o preço atingiu seu alvo técnico em mais de 180 pontos. E aqui tivemos mais oportunidade também de rompimento. O preço rompeu esse suporte, entrada de rompimento, e o preço também caiu aí 400 pontos. Depois ele recua perto do suporte novamente, mais uma entrada do indicador, que também foi ativada e caiu aí até a mínima do dia, mais de 300 pontos, pessoal. E assim está o gráfico até o momento. Show de bola, M1 com diversas oportunidades para fazer muito dinheiro. Vamos para o M2. M2 teve algumas oportunidades excelentes também. A primeira foi aqui no início do dia também, uma entrada de venda do indicador que foi ativada e andou aí 200 pontos a favor de quem aproveitou essa oportunidade. Depois tivemos uma entrada semelhante ao M1, que foi um rompimento do suporte do FAT, aproveitando o rompimento deste range, né, que o preço se encontrava até as 10h30 da manhã. E aqui o preço também caiu aí 700, 800 pontos. Depois o preço recua, entrada do indicador de venda, preço em clara tendência de queda, pessoal, era só clicar no botão e entrar a favor dessa queda. E o preço também aí caiu após ativar essa operação
mais de 1.200 pontos. Isso é coisa pra caramba, pessoal. E não dá pra ficar de fora. É óbvio que no meio do caminho você teria realizado uma parcial aqui no fundo anterior, depois mais uma parcial aqui embaixo e teria diversificado o risco da operação, aproveitando, é claro, essa oportunidade de venda do indicador TBZone. Depois, mais uma venda, que essa foi ativada também, tivemos um stopzinho em torno de 170 pontos. E aqui tivemos uma compra pelo indicador, mas essa compra também vamos comentar sobre ela depois, beleza? Depois aqui, mais uma oportunidade de compra do indicador TBZone também. E o preço foi a nosso favor, mais de 190 pontos a favor de quem entrou da operação, certo? E assim está o preço até o momento. Agora vamos para o gráfico de 5 minutos. Aqui na minha tela, essa linha branca é a line, tá? Aquela linha que enviamos antes da abertura do pregão aos assinantes. E aqui, logo no início do dia, tivemos uma entrada de venda do indicador. E quem pegou essa oportunidade, que era logo no início do dia, estava bem complicadinho, né? Não era uma boa oportunidade, pois o preço ainda não tinha definido sua direção, mas quem pegou conseguiu aí pegar mais de 150 pontos no bolso, certo? Depois, tivemos mais uma oportunidade pelo indicador, que é no amarelo, ativou a operação e essa estava bem abaixo da line, pessoal. Percebam que o preço estava bem abaixo da line e a entrada foi ativada bem abaixo da line. Ou seja, entrada de venda com a confluência a mais, que também andou mais de 600 pontos a favor de quem pôde aproveitar essa oportunidade. Depois disso, mais uma entrada de venda também, que foi ativada e essa sem sufoco nenhum andou aí mais de 650 pontos. E agora, inclusive, está dando uma oportunidade de venda também pelo indicador. Vamos ver como é que vai sair daqui a pouco, certo? Pessoal, essas foram as oportunidades de cada gráfico isoladamente. Agora vamos dar uma olhadinha nos três lado a lado, certo? Lembra dessa oportunidade que eu comentei para vocês que a gente ia falar sobre ela depois? Essa de compra em ambos os gráficos? Percebam que elas ocorreram aqui por volta da 1h30 da tarde, certo? 1h30 e 1h40, certo? E se nós olharmos o gráfico de 5 minutos, nós tivemos uma entrada de venda a 1h20, que foi ativada e veio a decidir a direção do gráfico. Por que eu digo isso, pessoal? Porque nós tivemos uma entrada de venda nos 5 minutos, ou seja, é um gráfico maior do que o de 2 e o de 1. Ou seja, nós priorizamos a oportunidade de venda dos 5 minutos e apenas ignoramos as entradas contrárias a essa em gráficos menores, pessoal. Ou seja, como teve uma oportunidade de venda antes das oportunidades de compra em gráficos menores aparecerem, a gente apenas ignora e focamos no gráfico maior. Essas boas práticas com as ferramentas nós ensinamos na área de membros através de vídeos e materiais em PDFs e quem está atento consegue escapar dessas ciladas e fazer muito dinheiro. Beleza, pessoal? E assim está o nosso dia até o momento, com ótimas oportunidades das ferramentas. E é claro que quem faz parte do time TBZone consegue aproveitar todos os dias excelentes oportunidades dadas pelas ferramentas. Com conhecimento, com as ferramentas certas, o mercado não fica tão difícil, pessoal. Então, se você ainda não faz parte do time TBZone, te convido a nos conhecer e também ser o vencedor do mercado. Valeu e até a próxima!